Vamos abrir nossas Bíblias em Marcos, capítulo 6. Hoje nós vamos expor do versículo 14 até o versículo 29. Meus queridos irmãos, como mencionei aqui na oração, essa história ela está inserida entre a instrução que Jesus dá aos 12 e o retorno deles. Nós vimos com a pregação do Estevão que os apóstolos eles ensinaram a mensagem do arrependimento e operaram milagres. Essas notícias feitas pelos apóstolos se propagaram, se espalharam e tudo isso chegou ao conhecimento de Herodes. Ele pensa, conforme o nosso texto, que aquele homem a quem ele havia mandado matar, aquele homem a quem ele havia decapitado, havia ressuscitado na pessoa de Jesus. Marcos então abre um parêntese para descrever a morte de João Batista. Marcos demonstra que João, aquele mesmo que antecipou o início do ministério de Jesus, agora antecipa a morte de Jesus. Essa é uma das razões desse texto aqui. Mas também Marcos antecipa na pessoa de João as consequências de seguir Jesus em um mundo de cobiça, de decadência, de imoralidade, de poder, de riqueza. O relato, portanto, fica como uma espécie de sanduíche: o envio dos 12, a morte do João Batista e o retorno dos 12, a fim de marcar os leitores de Marcos acerca do custo do discipulado. Vamos aqui para a exposição do texto. Vamos começar falando sobre a paranoia de Herodes e a mensagem viva, aí do versículo 14 até o 16. Vamos ler novamente, por favor. O rei Herodes soube disso, pois o nome de Jesus se tornara conhecido, e algumas pessoas diziam: João Batista ressuscitou dos mortos, por isso esses poderes miraculosos atuam nele. Mas outros afirmavam: é Elias, e outros ainda diziam: é um profeta como os antigos. Versículo 16. Mas Herodes, ouvindo isso, dizia: é João que ressuscitou, aquele a quem mandei decapitar. A mensagem acerca do ministério de Jesus ficou tão conhecida, ficou tão espalhada, os discípulos, os 12 apóstolos, tiveram tanto êxito nos povoados de Nazaré, que essa mensagem chegou aos ouvidos do rei Herodes. Então Jesus, você deve lembrar, ele estava em Nazaré, ele foi rejeitado em Nazaré, ele começa então a enviar os apóstolos, enviar os discípulos, eles começam a pregar, e esse ministério deles é exitoso, e provavelmente essas notícias se espalham ao ponto que o Herodes, lá no seu palácio, ouve acerca do ministério de Jesus. Essa missão, então, espalhou amplamente o nome de Jesus. Diz aqui o texto que o nome de Jesus se tornara conhecido. Na sua tradição, provavelmente diz que o nome de Jesus estava famoso, Jesus já estava bem ali, consolidado enquanto pessoa pública, conhecido naquele local. As missões, se a gente for tentar estruturar de forma visual, aconteceram em 6 missões distintas, de 2 em 2, eram 12 apóstolos, né? Então 2 foram para um lado, 2 para o outro. Então essas 6 frentes de trabalho alcançaram ali pessoas na Galileia, na Pérea, e deve ter tornado o nome de Jesus conhecido entre os governantes dessas regiões. E é interessante porque isso contrasta muito com a receptividade de Jesus em Nazaré. Em Nazaré, Jesus não é recebido, em Nazaré ele não é reconhecido, mas nas regiões vizinhas, na região da Galileia, na região da Pérea, até no palácio de Herodes ele é conhecido e tem um alto status frente ao povo daquela região, né? Não à toa ele é considerado João Batista ou Elias ou algum dos outros profetas. Vamos falar mais disso daqui a pouco. Mas no nosso texto é importante nós conhecermos quem é esse Herodes. Esse Herodes aqui, meus queridos irmãos, é o chamado Herodes Antipas, que apesar do título de rei, ele não era rei. Esse título era um título popular, era uma forma de falar dele, o rei Herodes, o rei Antipas, Herodes Antipas, mas ele era um tetrarca, ou seja, ele era governante de uma 4ª parte da Palestina, especificamente a região da Galileia e da Pérea. Então, onde a gente ouve Galileia e Pérea no Novo Testamento, nesse período, a gente sabe, o governante é o Herodes Antipas. Ele era governante da 4ª parte da Palestina, exatamente essa.
Herodes Antipas, ele era filho do chamado Herodes o Grande, que teve Herodes Antipas da sua quarta esposa. Ele teve 10 esposas, para você ter ideia. A família de Herodes era uma família totalmente desmantelada, totalmente desajustada. Para você ter ideia, Herodias, ela foi filha de um irmão de Herodes que o próprio pai mandou matar, certo? Então, para você ver como é bagunçada, mas vamos nos dedicar agora a Herodes Antipas, não a Herodias. Herodes aqui como eu falei, é importante mencionar que ele é Herodes Antipas, porque a árvore genealógica desse Herodes o Grande é difícil. São 10 esposos, muitos filhos. Só na época do Herodes Antipas, só na época do Novo Testamento, quer dizer, haviam 4 Herodes. Então, quando a gente vai lendo de Mateus até a continuação do Novo Testamento, aparecem 4 Herodes. E esse daqui, então, é o Antipas. O relato começa com esse Herodes Antipas tendo uma paranoia. Como é que diz? O rei Herodes soube disso. No versículo 16, Herodes, ouvindo isso, dizia: é João que ressuscitou, aquele a quem mandei decapitar. Então, a figura aqui mencionada inicialmente é essa figura de um governante, alguém poderoso, um rei, que está perturbado, está perplexo, porque tem alguém trabalhando que é muito semelhante e que está se tornando mais famoso do que aquele que ele acabou de matar. Então, Herodes começa a suspeitar que esse homem, Jesus, ele andava no mesmo espírito de João Batista. É importante você entender que quando ele fala que João Batista ressuscitou, é uma compreensão que Herodes tem, não de que Jesus é, de fato, a ressurreição de João Batista, porque não dava, né? Eles tinham a mesma idade, não dava para João Batista ter sido morto ontem e ele ter nascido de novo, crescido e ter 33 anos e estar pregando ali na Galileia. A ideia, e por isso que é bobagem e uma violência contra o texto dizer que isso é uma reencarnação também, porque eles eram contemporâneos. Como é que João Batista reencarna em Jesus se eles nasceram na mesma época, eles são contemporâneos? João Batista acabou de morrer, já reencarnou em outra pessoa viva? Não faz sentido, tá certo, irmãos? O texto, então, está apontando para isso. Primeiro, para uma compreensão popular errada, que a gente vai falar daqui a pouco, mas para Herodes, aquele homem que acabou de morrer, tem outra pessoa trabalhando no mesmo ímpeto, na mesma intenção, no mesmo propósito, na mesma energia, no mesmo peso que João Batista. Essa pessoa é Jesus. Ao ponto de Herodes pensar: João Batista ressuscitou. Mas veja bem, para Herodes existe uma conexão clara, natural e evidente entre João Batista e Jesus. Aquilo que foi pronunciado pelo profeta, de que João Batista seria aquele que prepara o caminho do Senhor Jesus, então tem uma conexão, não é algo forçado e nem uma alegoria do texto do Antigo Testamento, mas claramente cumprido quando João Batista anuncia Jesus, e até na morte de João Batista, este morre, Jesus é quem está em cena, mas o próprio mundo ao redor, o próprio governante da região reconhece que eles têm uma conexão que não pode ser dissociada, ao ponto de Jesus trabalhar e ele pensar que nele opera o espírito de João Batista. E eles eram muito parecidos. Se você notar, ambos tinham a mesma idade, eram pregadores itinerantes, eles eram pregadores populares, eles não estavam associados a nenhum grupo religioso, associação religiosa, não eram fariseus, não falavam no nome dos fariseus, nem dos saduceus, etc. Ambos pregavam uma mensagem escatológica. João Batista dizia que o reino de Deus virá, Jesus disse que o reino de Deus chegou. Ambos pregavam arrependimento. João Batista pregava o batismo de arrependimento, e Jesus, quando começa a pregar sobre o reino de Deus, ele diz: arrependei-vos e crede no Evangelho. E por causa de tudo isso, essas semelhanças faz com que no final do versículo 14 as pessoas digam, né? Por isso esses poderes miraculosos operam nele, porque eles veem uma semelhança de ministério, uma semelhança de poder. É interessante, queridos irmãos, que essa mesma sensação, essa mesma semelhança observada por Herodes também é percebida pelo povo. Diz aqui o nosso texto que, no versículo 14 ainda, algumas pessoas diziam: João Batista ressuscitou,
entre os montes. Olha o versículo 15. Outros afirmavam, é Elias. E outros ainda diziam, é um profeta como os antigos. Veja que surgiram aqui lendas urbanas, né? Lendas da Galileia. Quem é Jesus? É Elias. Quem é Jesus? João Batista, olha aí. Quem é Jesus? É um dos profetas. As pessoas pegavam, né, ali algumas profecias de fato que existiam no Antigo Testamento, de que o Messias viria no espírito desses profetas, né, viveria no mesmo ímpeto, no mesmo propósito, na mesma intenção desses profetas, e começam a enxergar isso na pessoa de Jesus. A lenda urbana que eu digo aqui, né, a lenda da Galileia, é falar que João Batista voltou em Jesus, né? Então não é algo que o texto está dizendo que Jesus tem o espírito de João Batista, mas que é a percepção das pessoas. Mas veja bem, irmãos, um primeiro destaque que a gente pode fazer aqui em contraste a Nazaré. No imaginário popular, Jesus figurava no alto escalão das pessoas de respeito da história de Israel. Porque para as pessoas, Jesus ele era Elias, um dos grandes profetas. Para as pessoas, ele era um dos grandes profetas. Ou para aqueles que tinham João Batista em alto patamar, em alta lisonjia, acreditavam que Jesus fosse o próprio João Batista. Eu acho isso muito interessante, porque isso reforça a palavra de Jesus, de que um profeta não tem honra na sua própria terra, na sua própria cidade, na sua própria casa. E agora ele fora da sua casa, fora da cidade de Nazaré, as pessoas têm ele como Elias, João Batista, um dos profetas. Mas reforça também aquele ponto que nós já desenvolvemos. E eu quero destacar, talvez hoje é a última vez, não sei se vai ter espaço nas próximas pregações, mas que ter uma alta opinião sobre Jesus não é a mesma coisa que ter fé. Agora isso se torna ponto pré-batido, né? Você ter uma alta consideração de Jesus, achar Jesus legal, achar Jesus até um dos profetas, achar Jesus um homem poderoso, etc. Isso pode, na verdade, atrapalhar. Porque o que se requer é que você creia que Jesus é o Filho de Deus, se arrependa dos seus pecados e o tenha como Senhor e Salvador. Ele não é só mais um poderoso. Talvez ele não seja nem o poderoso. Ele é quem ele se revela ser. Até aqui muita gente admira Jesus. E boa parte dos que admiram Jesus não tem fé nele. Vamos lá para a segunda parte. Nosso texto hoje só tem duas partes. A segunda parte é então a trama para matar João Batista. Primeiro eu quero falar sobre a razão da morte de João Batista. Está aí do versículo 17 ao 20. Vamos ler de novo. Porque o próprio Herodes havia mandado prender João e mantê-lo amarrado no cárcere por causa de Herodias, mulher do seu irmão Filipe, com a qual Herodes havia se casado. Pois João lhe dizia, não te é permitido viver com a mulher do teu irmão. Por isso Herodias o odiava e queria matá-lo, mas não podia, porque Herodes temia João, sabendo que era um homem justo e santo e o mantinha em segurança. Ao ouvi-lo, Herodes ficava muito impressionado e o escutava de boa vontade. Então veja que só agora Marcos desenvolve a história da prisão de João Batista. Lá no capítulo 1, no versículo 14, ele já menciona isso, João Batista foi preso, mas nunca mais ele menciona o desenrolar disso. O ministério de Jesus entra em cena e vem. Na verdade, no Evangelho de Marcos só existem duas passagens que não falam de Jesus. E as duas falam de João Batista. Que a primeira já passou e a outra é essa. Quando Marcos vai abrir um parênteses e mostrar o que aconteceu com João Batista. Qual o motivo dele ser preso? Batista, não é Batista, meu brother, né? Que já é íntimo da gente. João Batista, ele acusava a imoralidade do casamento de Herodes Antipas com Herodias. Então ele não tinha vínculo, ele não tinha compromisso com Herodes, ele nem tinha compromisso com a própria vida, se a gente for pensar nisso, né? Ele, como um profeta, ele vai lá e acusa o rei. Um profeta precisa disso, né, irmãos? Um profeta não pode ter o rabo amarrado no governo.
coisa que historicamente no Brasil a gente não aprendeu. Né? Fizemos isso os evangélicos, os católicos, com vários governos. E aí quem está muito misturado com o governo fica com pouca moral para acusar. E Herodes não faz isso. Herodes, e João Batista não faz isso. Quando Herodes passa, seu casamento é imoral, você não devia estar casado com a mulher do seu irmão. Voltemos agora para as confusões da família real, né? Casos de família da família de Herodes. Herodias, a esposa de Herodes, ela era filha de Aristóbulo, um meio-irmão, ou seja, era irmão da parte de pai, mas não era irmão da parte de mãe. Esse Aristóbulo, pai de Herodias, foi assassinado pelo próprio pai, Herodes o Grande. Ela foi casada, então ela era sobrinha, né, de Herodes. Herodes casou com a sobrinha. Ela foi casada com o outro irmão de Herodes, chamado Herodes Filipe. Aqui o texto até menciona isso, né, que Herodias, ela era casada com Filipe. Herodes então persuade, ele convence Herodias a largar o irmão dele, Herodes Filipe, e se casar com ele. Para Herodes poder se casar com Herodias, quando ela se separasse de Herodes Filipe, ele teve que mandar a sua própria mulher embora. E aí já foi outra confusão, porque a esposa dele, ela era filha de um outro rei chamado rei Aretas, rei da Nabateia. Só para você ter ideia, alguns anos depois, nos anos 36 depois de Cristo, o rei Aretas, para se vingar de Herodes, porque Herodes mandou a mulher de volta, ele invade e vence Herodes, destrói o governo de Herodes, e o Calígula manda Herodes e Herodias lá para a região da Gália. Então ele começa a fazer um bocado de besteira, essas besteiras no futuro se voltam contra ele. Mas veja, tem um casamento aqui todo torto. Uma sobrinha, que já é escandaloso, mas ele tirou a sobrinha do irmão, e para tirar essa esposa do irmão, ele manda a própria esposa embora, e ele deixa o reino dele em conflito com um outro reino para poder se casar. Então esse rei, na verdade, não é ele quem governa, pega isso, quem governa são os sentimentos dele. Ele não é governante de nada, na verdade ele é governado pelos seus anseios, desejos. Não importa se isso vai gerar conflito no reino, não importa se isso vai gerar perturbações na família, não importa nada. A gente vai falar mais disso lá nas aplicações. Mas esse homem que aparentemente governa, não governa nada. Ele é governado não só pelos de fora, mas pelos seus próprios pecados. Será que você é assim também? Vamos falar daqui a pouco. Mas veja, o texto traz marcações intrigantes para a gente, porque diz que Herodes mandou prender João Batista por causa dele. Foi ele que quis prender João Batista? Não, nós lemos aqui que Herodias o odiava e queria matá-lo. Herodes prendeu João Batista por causa da mulher. Herodias, que o odiava e queria matá-lo. Herodes, por outro lado, temia o João Batista. Diz o nosso texto claramente, versículo 20, porque Herodes temia, Herodias odiava e queria matá-lo. Herodes temia. Mais do que temer, Herodes ouvia João Batista. Então diz o texto que ele temia João Batista por quê? Porque ele sabia que João Batista era um homem justo e santo. Então, provavelmente, quando ele passava na carruagem e João Batista acusava de adultério, de imoralidade, fechava a janelinha, né? Deus, o que esse homem está dizendo? Se ele for da parte do Deus de Israel, será, hein? Provavelmente era isso que passava na cabeça dele. Então ele temia. Herodias, vai deixar, né? Vamos tentar imaginar, né? Vai deixar, rei? Um reles mortal descer, manda matar. Me chama de imoral, eu imoral, rainha? Eu odeio esse homem, entendeu? Aquelas mesquinharinhas, né? Herodes temia, Herodias odiava. Herodes ouvia, Herodias queria mandar matar. Diz o texto que Herodes, ainda atendendo o capricho da mulher, ele prendeu João Batista, mas ele o mantinha em segurança. Ó, ninguém vai lá à noite e mate ele, não. Nem se Herodias mandar, viu? Esse homem tem que estar na cela, guardado, seguro, diz o texto aí no versículo 20, e o mantinha em segurança.
protegia e o ouvia com atenção. Diz o texto aí, Herodes ficava muito impressionado. Na verdade, eu acho que na minha Almeida século XXI não é a melhor tradução, porque esse impressionado dá a ideia de que ele ficava de boca aberta, né? Tipo, admirado, mas não era esse tipo de admiração, ele ficava perturbado mesmo, ele ficava perplexo, ele ficava assustado com as coisas que João Batista falava, mas mesmo assim ele ouvia de boa vontade, ele queria ouvir João Batista. E aí nós temos a segunda parte dessa trama, que é o rei manipulado e o profeta assassinado. Vamos ler a partir do versículo 21. Chegando, porém, um dia oportuno, o dia do seu aniversário, então há uma festa de aniversário e alguém se aproveita disso, no caso Herodias, né? Olha, ofereceu um banquete aos mais importantes da sua corte, aos seus oficiais, militares e autoridades da Galileia. A filha da própria Herodias apresentou-se e dançando agradou a Herodes e aos convidados. Então o rei disse à jovem: pede-me o que quiseres e eu o darei a ti. E acrescentou jurando: tudo que me pedires te darei, ainda que seja metade do meu rei. Então Marcos, só até aqui, daqui a pouco a gente lê o restante. Veja, Marcos, ele deixa claro que Herodias, ela veio de plano pensado. Herodias já vinha maquinando: como é que eu mato esse homem? Não tem como eu matar, porque ele está preso pelo rei, ele está preso por Herodes, e Herodes o deixa em segurança. Em qual situação eu consigo montar uma armadilha e manipular Herodes para que ele mande executar João Batista? Já sei. Tem que ter um dia favorável. O dia favorável é o dia do seu aniversário. No dia do aniversário de Herodes, havia ali convidados de honra num banquete. Os principais líderes do seu reino, os oficiais militares, pessoas mais importantes ali da região da Galileia, da Pérea, e ela usa a própria filha de forma inescrupulosa para alcançar os seus objetivos. Então, provavelmente ela foi treinando a filha em uma dança sensual, né, para que no dia do aniversário ela fizesse a apresentação e o rei, como muitos reis faziam na época, fizesse aquela promessa meio vazia, que a pessoa pode pedir o que quiser, mas ela não pode pedir o que quiser, tá? Se ela pedisse metade do reino, provavelmente o Herodes ia mandar matá-la. Que negócio é? Ele fala só para impressionar, só que ela aproveita isso, olha, treine, né? Dance, faça o rei ficar de queixo caído, os convidados de queixo caído, ao ponto de a impressão dos convidados convencerem o rei de não negar o pedido que você fizer. Então ela usa a filha. Entra então a filha de Herodes, segundo o historiador Flávio Josefo, a filha de Herodes era chamada Salomé. Ela entra então na festa dançando. Essa jovem provavelmente é entre 14 e 16 anos. Ela chega fazendo a dança e agrada Herodes e os presentes. Agradar, como eu falei, era um termo para indicar que ela fez uma dança de teor apelativo, de teor sexual, que chamou a atenção do rei ao ponto de ele oferecer a ela tudo aquilo que ela quisesse, até metade do reino. O plano então foi montado de forma que ficaria feio para Herodes negar qualquer pedido de Herodias. Pede o que quiseres, e quando ela pedir, por mais doloroso que fosse para ele, diante de toda aquela plateia, diante de tudo aquilo que aconteceu, por causa do juramento ele não voltaria atrás. Diz o texto da gente aqui, né, que por causa do juramento e por causa dos presentes, ele não voltou atrás. Olha o versículo 26, o rei entristeceu-se muito, mas por causa, versículo 26, tá? Mas por causa do seu juramento e dos convidados, temor dos homens, né? Ele olhou para os homens, não vou voltar atrás, o que vão pensar de mim? Ele não voltou atrás. Essa foi a trama então de Herodias. Vamos continuar lendo o texto a partir do versículo 22, a gente só leu até o 21, foi? Aliás, a gente leu até o 23, vamos ler a partir do 24. Tendo ela saído, perguntou à sua mãe: que pedirei? Ela respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa à presença do rei, pediu: quero que me des agora. Aí ela coloca um elemento a mais, né? Agora mesmo, a cabeça de João Batista em um prato.
O rei entristeceu-se muito, mas, por causa do seu juramento e dos convidados, não quis negar-lhe o pedido. Então o rei enviou logo um soldado da sua guarda com ordens de trazer a cabeça de João. O soldado foi, decapitou-o no cárcere e trouxe a cabeça num prato. Então, dando à jovem, esta a entregou à sua mãe. Versículo 29. Quando os discípulos de João ouviram isso, vieram, levaram o corpo e puseram numa sepultura. Se você ler sobre teatro, se você ler sobre drama, se você ler sobre psicologia, é muito difícil que, dentre os exemplos de trama, de dominação, manipulação, discurso, olhares, porque aqui tem pouco discurso, é muito olhar, dança, performance, esse texto não entra. Porque esse texto tem tudo isso, né? Manipulação psicológica, performance de dança. Olha os diálogos, ele fala para a menina vai até a orelha da mãe, aí ele volta e fala, o prato vai para ela com a cabeça, ela leva o prato com a cabeça para a mãe. Existe toda uma beleza feia, todo um drama aqui, toda uma orquestração bem articulada, e Marcos ele é bem cuidadoso em demonstrar isso. A cena então mostra, a moça vai até a mãe e pergunta, o que pedirei? Aí a mãe diz, a cabeça de João Batista. Quando a menina vai se apresenta ao rei para falar o que ela quer, ela acrescenta o elemento, a cabeça de João Batista num prato. Aí o rei manda cortar. Veja que o pedido é horrendo, meus irmãos, né? Cabeça de um homem no prato. Quem pede isso na festa de aniversário de alguém, né? O herói está comemorando aniversário, no dia do aniversário dele, traga o bolo, né? Aquela música infantil, né? Traga um bolo, traga você, ô confeiteiro, né? Não. Traga a cabeça de João Batista. O rei percebeu o tamanho da manipulação. Aqui ele percebe que é manipulado. Só que ele não confessa a manipulação, né? É igual quem pega em golpe, né? Tem golpe que a gente fala, mas tem golpe que quando a pessoa cai em manipulação, ela não fala. O rei percebeu. Ele olhou para o lado e... caramba, caí num golpe. Mas ao invés de ele falar, caí num golpe. Não, ele, para não mostrar a sua fraqueza, o que é que ele diz? Podem cortar logo a cabeça de João Batista. É igual quem cai em golpe de estelionato, né? Tigrinho, tá jogando não sei o quê. Você não sai para aí falando, caí no golpe porque fui pego no laço da ganância. Quem cai em nudes, essas coisas por aí, né? Ninguém sai para aí, caí e tal, porque eu sou um tarado. Não, isso não revela. Ela caiu numa cilada, os desejos a enganaram, mas ela mantém tudo aquilo ali guardado. Herói está assim, ele sabe que foi manipulado, ele percebe que é um golpe. O golpe está aí, cai quem quer, né? Ele caiu no golpe e ele executa. Ele vai seguindo. Diz o texto que ele entristeceu-se profundamente. É irônico isso, não? Tem que matar João Batista. Veja o ponto. O rei é manipulado pela esposa, pela filha da esposa. Ele está nas mãos da injustiça, porque ele podia ter feito a justiça naquele momento. Ele podia ter dito, não, esse homem não fez nada para morrer, mas ele entra no caminho da justiça, ele vai ali, por quê? Porque ele tem muitos compromissos. Ele tem compromisso com os presentes, com os convidados, com a alta corte, com Herodias, com a filha de Herodias, com seu desejo que foi atendido, pela sua reputação, por aquilo que ele queria mais. O que será que ele queria com a filha de Herodias depois, né? Então, ele tinha muitos compromissos ali que fez com que ele não abrisse mão. Ele repete padrões, meus irmãos. Você deve lembrar de Jezabel. Aqui há aquele texto todinho, Acabe, Jezabel, está se repetindo, e vai se repetir de novo. Pôncio Pilatos, Jesus, a mulher de Pôncio Pilatos, o povo, esse padrão de pessoas presas em compromissos, que não são os compromissos com Jesus e com o seu reino, ele se repete o tempo todo na sua vida, na minha vida, na vida de pessoas, que se repetiu lá com Acabe e Jezabel, se repetiu aqui com João Batista e vai se repetir com Jesus. Pessoas que estão com um compromisso último, não é que nós não devemos ter compromisso, no lugar errado. E porque Herodes está com compromisso no lugar errado, ele vai pelo caminho da injustiça. Embora triste, ele atende o pedido, João é decapitado, a sua cabeça entregue num prato à jovem, a jovem leva a sua mão
É interessante, meus irmãos, o peso desse texto, porque tem um outro momento que Jesus diz que João Batista é o maior daqueles nascidos de mulher. Ele é maior que Herodes. Na consideração de Jesus, na consideração daqueles que leem o mundo pela ótica das Escrituras, pela ótica da palavra de Deus, da vontade de Deus, o maior naquela cena não é Herodes, o maior naquela cena é aquele que tragicamente tem a sua cabeça servida num prato. Não é à toa que Jesus chama Herodes de raposa. Jesus que fala isso, aquela raposa. Esse texto então, ele é cheio de coisas trágicas. O maior ato de coragem, o maior ato de justiça, o maior ato de fidelidade que ocorre nesse texto todinho está aqui no versículo 29. Quando os discípulos de João ouviram isso, vieram, levaram o corpo e o puseram numa... Agora chegou a dignidade no texto, né? Perceba? Consideração pelo profeta, a ausência do medo de morrer. Ele morreu, está todo mundo que matou, todo mundo que pediu está lá, mas nós vamos lá. Eles vão descobrir que nós somos discípulos dele, mas nós vamos lá. Eles vão pensar que talvez continuemos a obra que foi cessada nele, mas nós vamos lá. O momento da dignidade chegou no texto, eles vão lá, pegam João, o corpo dele e levam para o sepultamento. Mas a pergunta que fica, para a gente terminar esse momento de exposição, é: por que Marcos decide registrar isso aqui? Nesse momento, tem tantos momentos em que Marcos poderia registrar a morte de João Batista, mas ele decide registrar entre o envio dos 12 e a volta deles. Porque o momento de fazer com que os romanos, que são os primeiros destinatários da carta de Marcos, estão lendo: olha, os 12 saíram, pregaram, anunciaram arrependimento, pessoas creram, eles curaram, eles libertaram demônios, pessoas de demônios, eles fizeram tantas coisas, e agora o profeta é morto? Como assim? Os discípulos voltaram, porque entre a ida e a volta tem a morte desse homem. Porque é de propósito que Marcos faz isso. E a gente tem aqui, meus irmãos, a primeira coisa clara é que Marcos está traçando um paralelo entre Jesus e João Batista. Ele está preparando o povo. Olha, Jesus, é lógico que o povo de Roma já sabe, eles leram o Evangelho tempos depois, que Jesus já morreu, mas eles estão preparando na leitura. João Batista, que abriu o caminho, que antecipou o ministério de Jesus na pregação do reino, é aquele que vai antecipar o ministério de Jesus também na sua morte. João Batista foi morto nas mãos de um império imoral, e Jesus também vai ser morto nas mãos de um império imoral. Ambos serão mortos por líderes políticos relutantes, que reconhecem as pessoas que eles estão matando, mas mesmo assim fazem a coisa errada. Líderes que, apesar das suas sérias apreensões, apesar dos seus medos, sucumbem aos desejos sociais. Herodes aqui atende ao desejo da sua esposa, da sua enteada, dos presentes. Pôncio Pilatos vai atender os desejos da multidão que grita. Ele até tenta, né? Vou colocar Barrabás, porque não é possível que queiram libertar Barrabás e matar Jesus. Ele não sabe o que a vontade popular pode fazer, né? E a vontade popular crucifica. Herodes e Pôncio Pilatos, eles testemunham o caráter justo das suas vítimas. Ambos sabem, esse homem não tem dolo. Marcos começa a preparar. Como foi que João Batista morreu? Se esgoelando, gritando, pedindo para não morrer? Não, ele morre tal qual o Cordeiro de Deus vai morrer, como ovelha muda levada ao matadouro, como uma ovelha diante dos seus tosqueadores, não abriu a boca. Então, a primeira coisa que Marcos quer fazer para a gente é isso: olha, eu estou preparando vocês, o destino do Cristo é o mesmo daquele que anunciou o Cristo, mas vai haver uma diferença, né? Depois a gente vai saber, e a gente sabe, esse Cristo ressuscitou, amém? Não existe poder no mundo que dê fim a ele, mas em segundo lugar tem a ver com você e comigo, tem a ver com os 12,
Marcos coloca isso aqui, meus irmãos, para dar uma lição de discipulado, que a morte de João Batista tem uma lição para quem é discípulo de Jesus. Aqueles que seguem a Jesus precisam entender o custo do discipulado. E o custo do discipulado não é perder coisas. O custo do discipulado pode ser, e muitas vezes vai ser, meus irmãos, em várias instâncias, abrir mão da sua própria vida. Eu quero ler aqui em Marcos, do capítulo 8, versículo 34. Capítulo 8, versículo 34. E, chamando a multidão com os discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cruz e siga. O que é a cruz da época? É a cadeira elétrica da época, irmãos. É a injeção letal da época. Jesus está dizendo: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue seu instrumento de morte e... Cruz não é só o fardo, não é pegue o seu fardo e siga-me. É pegue seu instrumento de morte e siga-me. Existe um custo de me seguir, que é a aptidão, é a disposição de entregar tudo, inclusive a sua própria vida, amém? É isso que ele mostra no mundo de cobiça, no mundo de decadência, de poder e de riqueza. Discípulos talvez tenham que abrir mão da própria vida. Vamos para algumas aplicações, irmãos. A primeira aplicação que eu quero fazer é que a pregação do Evangelho exalta aquele que envia, Jesus. A pregação do Evangelho exalta aquele que envia, Jesus. Lembra que Jesus envia os 12, de 2 em 2, e lhes confere autoridade. Eles saíram como testemunhas de Jesus. Eles saíram como testemunhas não de si mesmos, eles saíram de 2 em 2 por causa disso. Não de si mesmos, mas de Jesus. Eles ensinavam o Evangelho que tinha como conteúdo o Evangelho de arrependimento, um Evangelho que era acompanhado de curas, de expulsões demoníacas. E ao final de tudo isso, a exaltação não é do nome deles, a exaltação é do nome de Jesus. Quando os discípulos pregam o arrependimento, quem é que é lembrado, os discípulos ou Jesus? Quando os discípulos curam, expulsam demônios, quem é lembrado no final das contas? Eles ou Jesus? Quem segue com sinceridade o Evangelho de Jesus, o nome que fica é o nome dele. E o nosso texto fala disso, irmãos. Ao ouvir falar de Jesus, Herodes não remete a fama aos discípulos, ele não remete a homens estimados da história passada, ele remete a Jesus. Quando ele ouve falar daquilo que os discípulos pregaram, ele começa a falar: quem é esse Jesus? Será que ele está operando no espírito de João Batista? Ele não fala quem são esses discípulos, quem são esses 12 apóstolos, quem é que está revolucionando o mundo, quem são estes? Mas ele começa a temer a pessoa de Jesus. Meus irmãos, quando nós anunciamos o Evangelho, quem deve ser exaltado no final das contas não é Abraão. Nós honramos esses homens, eles são homens bíblicos, eles têm uma história singular, importante na história da redenção. Mas nós não exaltamos e adoramos Moisés, não exaltamos e adoramos Davi, não exaltamos e adoramos Isaías, nós não exaltamos e adoramos João Batista. Pelo contrário, nós participamos do mesmo ministério deles, que é o ministério de redundar em glória para Jesus. É isso que é o ministério da exaltação, não é do profeta, que hoje a gente faz, né? Olha o profeta tal, olha a igreja de fulano de tal, olha não sei o que, não, irmãos. Se eu terminar de pregar aqui num domingo e você disser: olha como é sábio, olha como ele diz, eu falhei. Quando a gente termina de pregar, a reação das pessoas não deve ser: olha como fulano prega, olha como a educadora cristã prega, mas olha como é grande e lindo esse Salvador.
Olha como é maravilhoso o nome de Jesus. É esse o propósito final da pregação e da menção, amém? Uma segunda aplicação que a gente pode extrair é que a mensagem do Evangelho não pode ser silenciada. Isso é muito claro no começo do texto. João Batista estava morto. Herodes, ele poderia viver com a tranquilidade, com a aparente paz de que os seus problemas estavam resolvidos. Qual é o problema da gente? João Batista está resolvido, eu posso dormir. Herodes não vai mais me perturbar. Se os governantes políticos que estão sob a minha jurisdição estão com medo de João Batista começar um levante e tirar o reino, esses problemas acabaram. Mas o crescimento da reputação de Jesus fez com que Herodes voltasse a ficar preocupado, porque ele pôde até tirar a cabeça do profeta João Batista, mas ele não pode silenciar a mensagem do Evangelho. João Batista morre, mas a mensagem de Jesus continua. Meus queridos irmãos, essa é a cimenteira do reino. Os apóstolos, tirando João, todos morreram de algum tipo de martírio, de morte violenta, mas a fé dos apóstolos chegou até nós. Atacaram a igreja de todo tipo, o Império Romano, vários e vários reis, imperadores, ideologias políticas, impérios tirânicos, mas a mensagem do Evangelho permanece. O nosso Salvador foi morto e crucificado, mas Ele vive e reina. Diz a própria palavra de Jesus: as portas do inferno não poderão prevalecer contra a igreja. Não tenha medo não, proclame a mensagem do Evangelho, ela não pode ser silenciada. Não há poderes nesse mundo, meus irmãos, terrenos, políticos, nem demoníacos que possam prender, calar, silenciar, impedir a obra da palavra de Deus. A palavra de Deus está solta, amém? Terceira aplicação: se não formos governados pela palavra, somos todos manipuláveis. Temos duas figuras interessantes nesse texto. Um profeta que não tem amarras. Ele pode olhar para o rei e falar: está em imoralidade. Ele pode olhar para a mulher do rei e dizer: está errado isso aí. Deus não aprova a imoralidade. Porque João Batista, ele não tem compromisso com a sua reputação, ele não tem compromisso com a sua própria vida. Tudo o que ele faz segundo a vontade de Deus e confia que Deus vai cuidar de tudo. Nem que ele morra, como diz o salmista, no Salmo 22, que crê na ressurreição do Messias. Nem a morte pode impedir os planos de Deus. Portanto, ele está totalmente entregue nas mãos dele. E aqui só existe um livre, que é aquele que teve a cabeça servida num prato. Por outro lado, e a igreja precisa lembrar disso, nós precisamos andar livres. Mas, meus irmãos, nós temos um rei preso a compromissos. Herodes está preso à malícia, está preso à sexualidade, está preso ao poder, está preso à opinião dos outros. O que é que vão pensar de mim? Está preso nas mãos dos outros governantes. Ele está preso nas mãos daqueles em quem a sua governança está, de quem a sua governança depende. Se ele ferir a opinião daqueles homens, o seu reino sucumbe. Herodes está preso. A grande pergunta que fica é: no que é que você é manipulável? No que é que alguém te controla? Será que se alguém te chamar para um entretenimento, é isso que te controla e tua vida vai girar todo em torno do entretenimento? Vai sacrificar culto, família, igreja, tudo, trabalho, em nome da diversão? Ou será que é a sexualidade? Que se alguém te pegar em laços de adultério, em laços de pornografia, a tua vida toda vai ser? Ou será que é dinheiro? Basta alguém falar em dinheiro que tudo na tua vida vai mudar, porque é lá que você vai ceder, é lá que é o seu calo, lá é onde o seu calcanhar de Aquiles. Só é livre quem é governado pela palavra de Deus. É disso que Cristo veio nos libertar, meus amados irmãos. Em Cristo nós temos poder pelo Espírito Santo
de vencer aquilo que pode nos tentar em manipulação e sermos governados pela vontade de Deus. É pelo Evangelho que nós temos um rei, um compromisso último. Diante de todas as coisas devem dobrar o joelho. Se é um emprego que te faz vender os seus valores, eu não preciso. Se é um relacionamento que vai destruir tudo aquilo que você tem, eu não preciso, eu estou satisfeito em Cristo. Se são desejos que serão atendidos e que vão estragar a sua imagem, cauterizar a sua mente, você não precisa, porque você já foi liberto em Jesus Cristo. Quando nós estamos em Cristo, nós estamos livres de qualquer amarra desse mundo, porque somos dele, governados por ele, para fazer a sua vontade, confiando na sua providência e deixarmos os resultados nas mãos dele, ainda que a gente morra. A fidelidade é a nossa liberdade. Amém? Por último, enquanto estivermos neste mundo, haverá uma ligação entre missão e martírio, discipulado e morte. No final do trecho, chegam homens sem medo de seguir o destino do seu mestre. Eles entenderam o custo de seguir a Jesus. Os apóstolos vão retornar de viagem e vão entender a mesma coisa. No palácio de Herodes, há duas pessoas que vão aprender a mesma coisa. É interessante, meus irmãos, veja aí, por favor, Lucas, capítulo 8, versículo 3. Lucas, capítulo 8, versículo 3. Joana, mulher de Cusa, administrador de Herodes, Susana e muitas outras que o serviam com seus leitos. Então havia uma mulher lá da casa de Herodes, esposa do procurador de Herodes, que ela financiava o ministério de Jesus. A morte de João Batista está ali diante dela, mas ela entendeu, existe um custo do discipulado. Ainda que eu seja expulsa da corte, ainda que eu seja morta, eu vou seguir os passos de Jesus. Existe outra pessoa no palácio, lá em Atos, capítulo 13. Versículo 1. Na igreja em Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que havia crescido com o governante Herodes, e Saulo. Esses homens aqui lá em Antioquia estão separando Barnabé e Paulo para a viagem missionária. E entre eles existe um que estava no palácio de Herodes, era da turma de Herodes, mas que entendeu, naquele momento, meus irmãos, a morte, lembra Paulo disso, ele fala isso, que a mensagem do evangelho para alguns é cheiro de morte, mas para os que creem é cheiro de vida. Aquilo ali fala para o coração deles, se é esse o preço de seguir Jesus, eu vou seguir. E é por isso que esse texto está aqui, meus irmãos, para que os apóstolos, para que você e eu entendamos, meus queridos irmãos, que a seguir Jesus pode gerar acusação de traição. Pessoas podem desgostar de você. Jesus diz, aquele que não estiver disposto a deixar pai e mãe, irmão e irmã, por amor de mim, não é digno. Não é que ele está mandando você sair por aí inimigo das pessoas, não, mas é porque o seu compromisso último deve ser com Jesus. As nossas relações só estão calibradas se elas saírem de Jesus, se elas forem configuradas a partir de Jesus. Pelo contrário, é uma honra ser desgostado por amar a Cristo, é uma honra ser rejeitado por amor de Cristo, é uma honra morrer por amor de Cristo. É por isso que Paulo ele pode escrever essas cartas com ousadia. Eu quero finalizar com esse versículo que nós lemos nessa quarta-feira na escola, no culto de doutrina, Gálatas capítulo 1, versículo 10. Gálatas capítulo 1, versículo 10. Pois será que procuro agora o favor dos homens ou o favor de Deus? Será que procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando a homens, eu não seria servo de Cristo. O custo do discipulado, meus irmãos,
é amar a Cristo profundamente e deixar Ele controlar as nossas vidas, amém? Vamos orar? Vamos ficar em pé.